Olá pessoal, vou falar para vocês o processo de eletrização por indução. O que acontece? Na indução, eu vou ter um objeto condutor neutro, eu vou aproximar desse objeto condutor neutro, um objeto carregado. Aproximar, sem encostar. E olha o que vai acontecer. A hora que eu aproximar, vai ocorrer um rearranjo de cargas. Alguns elétrons migram para cá, ou dependendo do corpo que eu aproximo, alguns elétrons migram para cá, gerando uma região sempre com excesso de elétron, portanto, uma região negativa, e uma região com falta de elétron, portanto, uma região positiva. Vamos dar uma olhada? Ao aproximar um corpo eletrizado de um corpo condutor neutro, criam-se no condutor duas regiões com cargas opostas. Então aqui, aproximou, gerei duas regiões com cargas opostas. Estava neutro. Alguns elétrons migraram para cá, gerando uma região com excesso de elétrons, portanto negativa. E se aqui está sobrando, aqui está faltando. Não é que todos os elétrons vieram para cá. Não, são só alguns. E não é que os prótons vieram para cá. Lembra, os prótons não se movem, eles ficam fixos. É apenas assim. Alguns elétrons migraram para essa região, ficando uma região com sobra de elétron, portanto negativa. E aqui, portanto, falta elétrons. Fica, portanto, positivo. Aqui é a mesma coisa. Alguns elétrons vão migrar para cá, gerando uma região com sobra de elétron, portanto negativa. Se está sobrando aqui, está faltando aqui, portanto positivo. Ok? Mas aqui não ocorreu eletrização. Eu só reorganizei as cargas. Para eletrizar, tem que ganhar ou perder elétrons. Então como que seria feito? Tem um passo a passo. Então eu tenho aqui um corpo positivo e aqui um corpo condutor neutro. Aproximei, a hora que eu aproximo, ocorre aquela separação de cargas. Não carregou, apenas organizou. A hora que eu conecto a terra, o nome disso daqui é fio terra, eu conectei a terra. A terra, ela pode me dar elétrons se eu quiser, e ela pode receber elétrons se eu quiser também. Nesse caso, eu tenho aqui um corpo super atrativo para elétrons. Esse daqui, ele está super atrativo, ele é super atrativo para elétrons. Então, alguns elétrons vão sair da Terra e subir, atraídos por este, não por isso. Atraídos por esse corpo aqui. Alguns elétrons vão subir. Então, peraí, era neutro, mas subiram elétrons. Então, peraí, se era neutro e ganhou elétron, agora ficou negativo. Agora ficou com excesso de elétron. Então ele era neutro. Como subiu o elétron da Terra, ele ganhou elétron, então ele ficou negativo. Aí eu corto o fio terra para garantir que quem subiu, subiu e quem desceu, desceu. E aí eu separo os corpos. A hora que eu separo os corpos, a carga, que agora é negativa, se espalha ao longo do corpo. Pronto, carregou. Carregou com o sinal oposto. É importante você perceber que nessa etapa não havia carregado ainda, só separado carga. Carregou no momento que eu liguei na Terra e aí elétrons subiram da Terra para esse corpo, atraídos por esse, e aí a hora que eu cortei o fio terra, eu prendo eles nesse corpo. E aí eu afasto só para a carga se espalhar. Então, é importante perceber esses detalhes. E que ficam carregados com sinais opostos. Sempre com sinais opostos. Bom, e se eu tenho um isolante? O isolante não pode movimentar a carga. Então, no isolante, elétron não pode migrar para um lado ou para o outro. Quando eu tenho um isolante, eu vou polarizar. Eu vou polarizar os átomos. Pode ver, eu apenas polarizei regionalmente, cada átomo. Isso daqui está simbolizando como se fosse um átomo. Então eu polarizei todos os negativos virados para um lado e os positivos para o outro. Não houve migração de carga de um lado para o outro.
Aqui nessa figura dá para ver legal. Ó. Então eu aproximei um corpo positivo. Se fosse condutor, migraria alguns elétrons para um lado. Aqui não. Eu apenas polarizei. É como se a região negativa do átomo ficasse apontando para um lado e a região positiva ficasse apontando para o outro lado. Eu não posso ter migração de cargas elétricas. É um fenômeno que ocorre regional. Eu polarizo cada átomo ou cada molécula individualmente, sem migração de carga.